Olá, paz de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda ao treinamento de discipulado. Esse treinamento será dividido em 5 partes, tá? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4 e vídeo 5. Então, a ideia aqui é você participar, assistir os 5 vídeos, tá bom? Na parte 1, nesse vídeo, vamos falar sobre o que é discipulado, tá? Então, nesse primeiro treinamento, eu vou estar respondendo para você essa questão. O que é discipulado? Bom, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19, né? Disse Jesus: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? E aí, alguns teólogos dizem, né, que existe uma melhor tradução, portanto, ide, a gente pode dizer assim, enquanto estiver indo, né? Então, enquanto estivermos indo, nós devemos fazer discípulos. É responsabilidade de todo cristão fazer discípulo. É responsabilidade fazer discípulo de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinar a observar todas as coisas que Jesus tem nos mandado, né? Então, tá aí essa ordenança. Enquanto estivermos indo, vamos fazer discípulo. Então, você está participando desse treinamento porque esse é o seu chamado. Durante toda a sua caminhada de vida, o seu papel a sua função, o seu chamado é fazer discípulo, tá? O discípulo deve fazer discípulo, né? Então, olha só, quando Paulo fala com Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2: E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, discipulado é você ensinar, transmitir a verdade de Cristo, mas também preparar essas pessoas a ensinar a outras pessoas. Tá aí o grande desafio, né? Ele não vai só receber, receber e receber. Ele vai ser preparado também para discipular, para fazer outros discípulos. Qual que é o objetivo do discipulado? Olha só, imagina uma criança pequenininha, né? Um bebê. Um bebê sozinho, ele não consegue se alimentar, ele não consegue sobreviver sozinho, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo. A partir daí, nós somos bebês espirituais. Nós precisamos de pessoas para nos levantar, para nos guiar, para nos alimentar, para cuidar de nós, né? Então, o discipulador, ele vai cuidar desse bebê, vai cuidar desse que está chegando da fé, né? Olha o que é importante, não só quando ele é bebê, mas vai acompanhar durante todo o desenvolvimento dele, ou seja, durante toda a sua vida. O objetivo principal do discipulado é levar a pessoa, no caso o discípulo, a ser alguém maduro, desenvolvido, alguém parecido com Cristo. O objetivo do discipulado é gerar pessoas parecidas com Jesus Cristo, pessoas parecidas com Jesus Cristo. Como eu disse, o discipulado é um acompanhamento para a vida toda. Sempre você vai ser o referencial. Essa pessoa vai ter você como referência, como alguém para que ela precisa ser pastoreada, cuidada. Você vai ser esta referência, você, o discipulador. Então, discipulado é pastorear,
Você vai cuidar dessa pessoa, você vai cuidar dessa vida, tá? Mesmo que existem regras, o discipulado, ele não pode ficar engessado, né? Então, vou fazer tudo certinho, os dias, os horários. Não, você tem que ser, precisa ter sensibilidade. Primeiro, para entender a necessidade do seu discípulo. Segundo, para entender a necessidade, para entender a vontade de Deus, para entender, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, às vezes você vai estar lá com a apostila, mas o Espírito Santo vai querer direcionar aquele momento a uma situação diferente que você já tenha preparado. E aí você vai precisar ser flexível para mudar, sensível para ouvir, para que o Espírito Santo de Deus trate essa pessoa através de você. Agora, o que não é um discipulado, né? Vamos lá. O discipulado não é uma classe cheia de aluno, tá? Então, vamos supor que você está dando um estudo bíblico. Isso não é discipulado. Isso é estudo bíblico. O discipulado não é aconselhamento também. Ah, estou dando aconselhamento, estou conversando, estou orientando. Isso também não é discipulado. Isso é aconselhamento. O discipulado também não é um momento não é um momento para estudar a Bíblia. Então estou lá estudando uma Bíblia, isso é discipulado? Não, isso não é discipulado. Isso é um estudo bíblico. O discipulado também não é só uma preparação para o batismo, tá? Ou se batizou, agora vamos lá estudar 7 passos, 8 passos para ser um cristão bem-sucedido. Isso não é discipulado. E discipulado também não é entretenimento, né? Não é distração, algo interessante, vamos jogar a conversa fora, bater um papo. Isso também não é discipulado. Bom, então vamos responder aqui a pergunta, né? Afinal, o que é discipulado? O discipulado, né, aqui na nossa igreja, em Guarulhos, a gente tem como pauta 12 bases, 12 virtudes, e uma delas é o discipulado. Nós fazemos questão que cada pessoa tenha um discipulador. Você chegou, aceitou a Jesus, você não vai ficar descuidado. Você terá uma pessoa para cuidar, para ensinar, para te ajudar. E a ideia é que seja dentro desse modelo 1 a 1. Lembra lá? Não é uma classe cheia, é uma pessoa discipulando outra pessoa. E não é algo moderno, algo novo, é um método bíblico, né? Então Moisés era mestre de Josué, Noemi discipulou Ruth, Elias discipulou Eliseu, Jesus, né, discipulou os 12 discípulos. Então olha só, ele tinha os mais próximos, a qual esses homens que ele ensinou, transmitiu a sua verdade. Então, o nosso modelo é discipulado 1 a 1. Eu tenho um discipulador, eu tenho um discípulo, onde eu vou transmitir as verdades de Jesus Cristo para essa pessoa. Bom, discipulado é relacionamento. Discipulado é relacionamento. Só que um relacionamento entre o discipulador e o aprendiz, que é o discípulo, tá? Então não é simplesmente um relacionamento, mas o discipulado é um processo de relacionamento baseado em um grande modelo, Jesus Cristo. Então essas duas pessoas vão desenvolver um relacionamento, um aprendizado, um desenvolvimento a partir do que Jesus tem para ensinar. Então o discipulado não é você vai transmitir um estudo bíblico, vai passar lições para ele, é muito mais do que isso. A ideia do discipulado é você criar uma relação íntima com o seu aprendiz, com o seu discipulador, com o seu discípulo, desculpa. Discipulado é ajudar o outro a se tornar um melhor discípulo de Jesus. Tá aí a grande
a grande questão. Você pode chamá-lo de discípulo? Pode. Só que entenda, ele é discípulo de Jesus. Você está sendo um instrumento para transferir os ensinamentos de Cristo a essa pessoa. Você é um discipulador, um facilitador, um instrumento. Mas a ideia é que essa pessoa venha aprender com Jesus Cristo. Discipulado são vínculos íntimos, vínculos sólidos, entranháveis entre duas pessoas, o discipulador e discípulo. Ore ao Senhor, ore a Deus para que no seu discipulado seja criado um vínculo íntimo, aonde ele tem, o seu discípulo, tem a segurança de se abrir, de conversar, de confessar os erros, as falhas para você. Desenvolva, peça ao Senhor, dê essa oportunidade, que seja um relacionamento construído através da intimidade, da solidez, de algo profundo entre você e ele. Ok? Bom, discipulado é transferência de vida. É passar a vida de Jesus. É passar a vida de Cristo. A ideia do discipulado é que o discipulador receba, entenda o que é viver com Jesus, o que é viver para Jesus, o que é viver por Ele, para a glória dele. Essa é a ideia do discipulado, é transferência de vida. O seu papel, enquanto discipulador, é transferir para o seu discípulo a vida de Jesus Cristo. O discipulado é um caminho de crescimento espiritual. A gente espera que o discípulo venha crescer, venha se desenvolver, venha cada dia mais se aprofundar no conhecimento de Deus. E o discipulado é esse caminho para crescimento. Então, ele precisa ser profundo. Ele não pode ser superficial. A aula de hoje, vamos abrir a apostila na aula número tal. Você vai aprender sobre sobre como viver no Espírito Santo. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não pode ser superficial. Precisa ser transferência de vida. Precisa ser algo verdadeiro, porque a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela é viva. Então, precisa ser algo profundo, que penetre, que entre no coração do discípulo. Tá aí o seu grande desafio. Que a cada encontro entre você e o seu discipulador, vocês possam se aprofundar ainda mais nas dimensões espirituais, naquilo que o Espírito Santo de Deus quer revelar a ele através de você. Discipulado é acompanhado em um processo de crescimento, né? Ajuda a moldar a vida do discípulo no propósito de Deus. Então, você vai acompanhar o discípulo nesse processo de crescimento, você vai ajudar o discípulo ter a sua vida moldada ao propósito de Deus. Ele vem do mundo distorcido, descaracterizado, sofrido, e você, como instrumento de Deus, vai ensiná-lo como se aproximar da estatura de varão perfeito. E o discipulado é para isso, para acompanhar, para orientar. A gente entende que sozinho nós não conseguimos, né? Jesus nos deixou para viver em família, em comunidade. E aí o discipulado é isso, é acompanhar, para que juntos vocês, discipulador também, possa alcançar esse processo de crescimento, ter uma vida conforme a vontade de Deus. O discipulado é importante também para a prestação de contas, né? Prestar para alguém visível, alguém que você está vendo, né? Alguém que vai cobrar, alguém que vai falar, e aí, meu, como é que você está na sua falha? Como é que está na luta contra os pecados? Então, o discipulado é para prestação de contas. O discípulo precisa desenvolver isso. Você precisa estimular ao seu discípulo prestar contas a você. Então, olha só. Olha o desafio que você tem enquanto
discipulador. Desenvolver uma relação de intimidade entre você e o seu discípulo, e através dessa relação de intimidade vocês possam se aprofundar nos propósitos de Deus. E a cada vez que vocês se aprofundarem, vocês vão crescendo, entendendo, e Deus vai revelando a glória, o poder e o propósito dele para o seu discípulo. E aí, ele vai ter essa confiança também para prestar conta, para abrir o coração para você. O discipulado, ele vai ajudar você, discipulador, porque olha só, você vai precisar transferir vida, você vai precisar falar do amor de Jesus Cristo, você vai precisar passar para ele o que é ser um cristão. Isso vai te forçar a viver, a querer buscar ser este modelo, porque ele vai procurar um modelo e você vai ser esse modelo visível para ele. Ele vai enxergar em você. Ele vai querer ser igual a você. Olha a responsabilidade. No discipulado, nós formamos outros igual a nós. Fica a nossa reflexão. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida com Deus? Então, para você que vai discipular, está aí a oportunidade de você aprender, de você se desenvolver, de você buscar ainda mais ser parecido com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Terminamos aqui a primeira parte. Agora, fique ligado e assista a parte 2 do treinamento do discipulado, tá bom? Deus abençoe você. Um grande abraço.